A graça e a paz a todos, no nome de Santo Jesus Cristo, amém. Vamos começar hoje a nossa reflexão e nós vamos ler em Lucas, só aqui, Lucas capítulo 15, versículo 11 e diante, tá? É uma história muito linda que vai abrir o nosso entendimento num ponto muito importante. Fala sobre a história do filho pródigo, tá? O que é essa passagem? O que essa passagem pode nos passar, para que nós venhamos abrir nosso entendimento sobre essa passagem? Uma visão geral dessa passagem, nós temos algumas lições que nós vamos começar a entender um pouco mais agora, certo? Qual que é a lição primeira? Fala do poder do arrependimento. Depois, na segunda passagem, vai falar um pouco sobre a misericórdia de Deus. E outro ponto importante sobre a importância da humildade, certo? E outra coisa é a valorização do que é verdadeiramente importante para a nossa vida. E a outra lição é a necessidade de perdão. E a outra lição é a alegria do retorno. E para finalizar essa passagem, é o grande amor incondicional de Deus. Essa passagem fala o seguinte: a palavra do filho pródigo, ela, como havia dito, está em Lucas capítulo 15, versículo 32, que é uma passagem muito linda que fala o seguinte: a história de um jovem que era muito ansioso por independência, certo? E pelos prazeres do mundo. Ele pede a sua herança antecipada ao pai. Bom, e pelo que dá para entender aqui, é, ele pediu a herança para o pai. Agora me fala uma coisa: para um filho receber a herança do pai, o pai tem que estar morto, e aquele pai estava vivo, certo? Então ele simplesmente ele pecou feio, porque ele não esperou o pai morrer. Só que nessa passagem, fala que havia dois filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. Só que, pela lei, antigamente, a herança era a duas partes para o filho primeiro, para o primogênito, e a outra parte para os outros filhos. Só que o que ele fez? Ele quis já antecipar a herança do pai e falou para o pai. Ele desejava, aqui no caso, aqui no versículo 12, ele fala o seguinte: o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E o que o pai fez? Ele repartiu e deu para ele. Por quê? Naquele momento, o pai atendeu o filho, entendeu? Mesmo pedindo algo praticamente errado naquele momento, mas ele cedeu e deu. Qual que é a intenção daquele filho? Queria ter liberdade. Só que a palavra diz que aquele pai era ele tinha muitas posses. Tudo leva a crer que ele tinha muitas terras, muitos funcionários, muitos empregados, certo? Então, pelo que dá para entender, aquele jovem não faltava nada. Ele tinha tudo. Tinha casa, tinha proteção, tinha família, entendeu? Então ele não passava necessidade. Mas mesmo assim, ansioso, com ansiedade de viver a vida dele, o que ele fez? Ele chegou nesse ponto de pedir a herança antecipada. Não esperou o pai morrer. Só que o que ele fez com o dinheiro? Ele foi conhecer o mundo. Foi em locais que não devia ter ido.
participou fez coisas que não devia fazer. Só que chegou um ponto que caiu a ficha. Chegou um ponto que caiu a ficha. Porque ele tinha tudo, pai. Ele tinha tudo. Não precisava fazer naquela situação. Aí, o que acontece? A história fala que é o seguinte. Ele gastou tudo que tinha. Só que, de repente, o que a palavra diz? No versículo 17, fala o seguinte: então, caindo de si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Ele chegou no ponto que ele teve que dividir, teve que comida com os porcos. E naquele costume judeu lá, era imundo. Certo? Então, simplesmente, ele chegou numa situação deplorável. Só que, mesmo naquela situação, ele caiu em si. Ele falou: poxa, meu pai tem tantos bens, eu estou aqui passando nessas necessidades. Agora me fala uma coisa: o pai dele teve culpa de tudo isso? Não. Simplesmente o pai atendeu a vontade dele. O pai entendeu a vontade dele e falou: filho, não é bom que você vá, mas o que eu posso fazer para você ficar? Mesmo assim, ele não quis. Falou: não, pai, eu quero a minha parte de herança, eu vou viver minha vida, eu vou ser independente. Agora me fala uma coisa: existe independência sem Deus? Existe viver uma vida boa sem Deus? Existe você ter algo para o seu futuro sem Deus? É impossível. Olha que ponto chegou esse rapaz. Esse rapaz chegou ao ponto de estar dividindo comida com os porcos. Ele estava no chiqueiro. E hoje no nosso mundo, tem muitos filhos pródigos que saem da casa do pai, perde a herança antecipada, certo? Passa por uma vida miserável, uma vida que praticamente não leva a nada. Leva sim, leva para a morte. A morte física e a morte espiritual, certo? Aí, de repente, como eu acabei de ler, então, no 17, então ele caiu em si. Seria bom que todas as pessoas que estão vivendo essa vida caíssem em si. Não esperasse chegasse às últimas consequências. Caísse em si. Seria bom que caísse em si antes de sair. Mas chegou um ponto que ele estava sofrendo tanto que ele caiu em si. Aí o que ele fez? Se levantou. A primeira coisa, quando ele estava no mundo, ele viu a situação, ele não aceitava mais aquela situação que estava passando. Aí o que aconteceu? Caiu em si, falou: Senhor, olha como eu estou. Eu sou um herdeiro do meu pai. Tudo que é do meu pai é meu. Ele caiu em si. Ele reconheceu que ele, sem Deus, não é nada. E nós temos que reconhecer na nossa vida que sem Deus nós não somos nada. E quem quer caminhar sozinho, sem a proteção de Deus, não vai conseguir muito longe. Pode até tentar, mas não vai conseguir. O que ele fez? No versículo 20 fala o seguinte: então ele se levantou e se desviou, voltou para seu pai. Certo? Aí isso vamos falar no poder do arrependimento. A primeira lição que podemos sair dessa palavra é sobre o poder do arrependimento. Algo muito importante. O filho pródigo, ao reconhecer o seu erro, ele decidiu voltar para casa. Isso demonstra uma atitude de humildade e arrependimento sincero. De repente, não adianta nada a pessoa se arrepender, se não for humilde para reconhecer, se não for um arrependimento sincero. De repente, para a pessoa sair de uma situação, ela até fala: não, eu me arrependi, mas é de coração. Há uma sinceridade em tudo isso, certo? Aí isso nos ensina que Deus está sempre pronto para nos perdoar. Basta você se humilhar para Deus e falar: Senhor, eu errei, eu pequei, estou aqui. Eu sei que o Senhor pode me perdoar. Amém? A outra coisa, a misericórdia de Deus. A segunda lição que dá para nós tirar dessa passagem é como Deus é misericordioso.
Deus nos recebe de braços abertos quando nós arrependemos e voltamos para Ele. Não importa quão longe nós fomos, não importa o que nós fizemos, não importa o que aconteceu conosco, entendeu? Não importa, não importa. Ele é Deus de amor, Ele é Deus de misericórdia, Ele sempre está pronto para perdoar e nos restaurar. O que é? A comunhão com o Pai. A importância da humildade. A pessoa, às vezes, passa por uma situação tão difícil que não é humilde o suficiente para falar, poxa, olha a situação que eu estou. Tem pessoas que estão passando por certa dificuldade e mesmo assim não reconhece. Não reconhece que existe um Deus. Não reconhece que Deus é o caminho. Não reconhece que Jesus é a única ponte que liga até Deus. Não reconhece. Certo? Aí começa a pôr a culpa em um, a culpa em outro, mas deveria pôr a culpa na própria pessoa, porque ninguém chegou naquele jovem e falou, vai, sai. Isso o quê? É influência de outras pessoas, porque se tivesse influência de outra pessoa, a Bíblia tinha contado. Só que ele teve a iniciativa própria, ele quis sair e se arrependeu. Literalmente quebrou a cara, certo? Outra coisa que um ponto muito importante, ele não valorizou o que ele tinha. Hoje, muitas pessoas estão sofrendo porque não valoriza o que Deus tem nos dado. A pessoa não valoriza o que Deus fez por nós e está fazendo. E muito mais triste ainda, a pessoa não valorizar o que Cristo fez na cruz. Cristo morreu na cruz, não foi à toa. E tem muitas pessoas que sabem, que acompanham, que viu, que conhecem, só que não valoriza. Simplesmente vê aquilo como uma história contada. Eu te falo uma coisa, temos que valorizar todo dia, toda hora, todo instante, todo minuto, todo segundo, o que Cristo fez na cruz por nós. É a graça. Nós temos que valorizar o sangue derramado na cruz, aquele sangue que perdoa todos os pecados, aquele sangue que nos purifica, aquele sangue que nos leva para a vida eterna. Esse é a verdadeira certeza da graça na nossa vida, certo? De repente, essa lição de valorizar o que você tem. Muitas pessoas não têm nada fisicamente, mas tem tudo espiritualmente, porque valoriza o amor e a comunhão com o Pai. Certo? Paulo falou, eu já passei por dificuldade, já tive muitas coisas, já perdi também. Isso para mim não é importante. Não é importante. O importante é que eu estou em Cristo. Ele para mim é mais importante. De repente, a minha vida em si não é nem mais importante, porque eu vivo em Cristo. A vida em Cristo é importante. Entendeu? E outra coisa, Paulo falou também, e eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que sou fraco, mas uma coisa é certa, eu sei quem me fortalece é Cristo Jesus. Ele é o único que nos fortalece, nos ajuda, nos levanta, certo? Então, naquele momento, ele sentiu a necessidade de perdão. Ele pecou, ele errou, ele aprontou. A Bíblia não relata tudo que ele fez, mas acho que ele deve ter feito muitas coisas. Assim como muitas pessoas hoje, que têm hoje um poder poder aquisitivo, se sente vamos falar, os donos do mundo, se sente nem um jabolote de pacote, se sente o pacote inteiro, entendeu? Tá nem aí. Tá vivendo do bem do melhor, fazendo o que quer, aprontando de todos aí, entendeu? Só que de repente a pessoa cai em si, não vê que se ela está respirando, porque tem um Deus. Se ela está tendo alguma coisa, porque foi Deus que deu. E esse jovem aqui, ele não valorizou o que ele tinha. Ele não valorizou a herança dele. E muita gente hoje sofre porque não valoriza o que Deus fez, o que Deus é, certo? Outra coisa, um amor incondicional de Deus. Na palavra de Deus fala o seguinte, João 3,16 fala o seguinte, Deus, nosso Pai, nos amou de uma maneira tão grande que não dá nem para a gente mensurar esse amor. Ele, por amor a nós,
pecadores, que estava no mundo, que estava comendo a comida dos porcos, que estava na situação desse filho pródigo. O que ele fez? Por amor a nós. Ele não olhou a nossa situação, não olhou a nossa capacidade, não olhou o que nós estávamos fazendo, não olhou o número de pecados que nós estávamos cometendo. Simplesmente ele falou: por amor a vocês, eu dou o meu filho. Por amor a vocês, eu dou o meu filho. Para quê? Para que vocês não morram, para que vocês tenham a vida eterna. Esse é o resultado da cruz. Esse é o sangue que derramado para a nossa vida, para a remissão de todos os pecados e, além disso, da vida eterna. Amém? Conclusão. A palavra desse filho pródigo. Agora fala uma coisa. Quem é esse filho pródigo? Quem é essa pessoa? Será que, se nós olharmos para um espelho, será que não vai estar escrito lá: eu sou o filho pródigo? Você já parou para pensar nisso? Quem é o filho pródigo? Meu irmão, minha irmã, quem é? Quem são? Será que eu sou o filho pródigo? Será que você é o filho pródigo? A palavra do filho pródigo ensina lições profundas na nossa vida. Essa palavra foi contada há muitos anos atrás. Só que, se você for ver bem, ela é recente. Parece que essa palavra foi escrita ontem. E parece que esse filho pródigo não tem esse nome, filho pródigo. Parece que essa palavra tem o meu nome, tem o seu nome. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar qual é a conotação dessa palavra lá atrás para nós hoje? Essa palavra, ela fala muitas coisas para a gente. Ela fala primeiramente sobre o arrependimento, sobre a misericórdia, sobre a humildade, sobre a valorização do que nós temos. Fala sobre a verdadeira importância, a necessidade do perdão. Ela fala da alegria do retorno. Ela fala do amor incondicional de Deus. Que nós possamos aplicar essas lições na nossa vida e aprofundar a nossa fé e o nosso relacionamento em Cristo Jesus. Certo? E para finalizar, o que ela fala aqui? No versículo 19, não, no 18, ele falou o seguinte: eu vou me levantar e eu vou para a casa do meu pai. E eu vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Então ele se levantou e foi para seu pai. O que ele fez? Arrependimento, humildade, ação, atitude. Ele foi até Deus. Não adianta nada você se arrepender, não adianta nada você ser humilde, não adianta nada você reconhecer o seu erro, não adianta nada você reconhecer o seu pecado, se você não se arrepender, pedir perdão para Deus, não ter uma atitude, e não ter uma atitude de se levantar e ir até Deus. De repente Deus só está esperando você ter isso, ter um ato de arrependimento, um ato de humildade, se humilhar na presença de Deus, joelhar na presença de Deus e falar: Senhor, errei, pequei, estou aqui. E eu sei que a sua misericórdia é grande, se renova a cada dia. Eu sei uma coisa, olha só, uma vez filho, sempre filho. Você acha que com isso o pai simplesmente não recebeu? Você acha que Deus é um pai ingrato?
que mesmo vendo seu filho passando necessidade, ele não vai socorrer? Olha só no 20. Então ele se levantou e foi para a casa do seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai avistou. E compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Você sabe o que é você se arrepender, se humilhar, pedir perdão, correr para a casa do seu pai e de longe você vê o seu pai correndo para você dar um abraço apertado? Foi isso que Deus fez com a gente. Quando Deus, nosso Pai, permitiu que o seu filho morresse na cruz, ele fez isso. Ele abraçou eu, abraçou você, certo? Então, no 21, repetindo, ele falou o seguinte, olha só o que ele falou. Eu pequei, me perdoa. Eu não estou sentindo nem que sou digno de se chamar seu filho. Mas eu te falo para você, aquele sangue derramado na cruz tornou você digno. Você era digno. Você se tornou indigno através do pecado. Mas através da morte de Cristo, você voltou a ser digno, a ser justificado. Você voltou a ser filho, amado e perdoado. Isso é a graça. 22. O pai, porém, disse aos seus servos: traga depressa a melhor roupa, veste-o e coloque no seu dedo um anel e coloque a sandália nos seus pés. Vamos abrir um parênteses no que Deus falou, que Deus fala para você. Quando você se arrepender do seu pecado, você se humilhar, e quando você voltar para casa, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que eu vou te abraçar, vou te receber e eu já te perdoei, porque o meu filho morreu por causa de você. E por causa disso, eu vou te dar a roupas. O que é isso? Vestir com a roupa da proteção. E além disso, eu vou te colocar um anel no seu dedo. O que é um anel no dedo? Anel de autoridade. O pai não é o rei? E quem que é o filho do rei? O príncipe. O que o anel simboliza? A autoridade. E mais, eu vou te colocar as sandálias nos seus pés. O que é isso? Vestes novas pelo Espírito Santo, anel de autoridade, poder e autoridade, porque quando o rei fazia um decreto, ele carimbava com o anel dele, certo? Autoridade. Deus te deu, através da morte de Cristo, roupa nova, vestimenta nova, te deu para você autoridade, anel, e te colocou nos seus pés a sandália da salvação, que é a palavra de Deus. Amém? E o que ele falou mais no 23? Façam festa. Quero festa. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Isso também fala também na palavra sem ovelha. Quando uma ovelha se desgarrou, ficaram as 9 em segurança, e quando aquela ovelha voltou, houve festa. E quando você se arrepende, volta para os caminhos do Senhor, quando você volta aos caminhos de Deus, fala: Senhor, estou aqui, me perdoa, Deus te perdoa, te limpa toda a sujeira, te coloca uma roupa nova, anel de autoridade, calça você com a sandália da salvação, que é a palavra do Senhor. Repetindo o 23, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Olha só, olha que entendimento.
que aconteceu quando você voltou para casa do pai? Foi morto um novilho cevado. Houve um sacrifício para a sua liberdade, para a sua reconciliação. Qual o sacrifício que houve para você ser livre? Qual o sacrifício que houve para você ficar livre do pecado? A morte de Cristo. Olha só o que fala no 24. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Amém? Essa é uma passagem muito linda. Que nós viemos ter um ensinamento, como esse filho pródigo teve, que certa vez ele saiu de casa, ele desprezou a boa vida que tinha, a paz, a tranquilidade, a saúde, a prosperidade. Ele desprezou tudo isso. Quis conhecer, quis caminhar com as próprias pernas, quis se aventurar nesse mundo. Só que uma coisa eu falo para vocês, no nome de Jesus Cristo. Deus, sem Deus, nosso Pai, sem o homem, ele continua e sempre será Deus, eternamente. Agora, o homem sem Deus, ele não é nada. Amém? Fica na paz no nome de Jesus Cristo. Que você venha refletir que esse filho pródigo teve o perdão. Não importa o que ele pecou, mas ele perdoou porque ele pediu perdão. Ele reconheceu que sem Jesus ele não podia fazer nada. Amém? Fica com essa palavra no nome de Jesus Cristo. Amém?